Ele conduz as épocas e as estações, e a estação na sua vida pode estar prestes a ser mudada, e você vai entrar numa fase onde você vai florescer como nunca. Por isso você não pode parar, você não pode desanimar, você não pode se entregar, você não pode se pegar colocando pouca força por conta do desânimo, você não pode se pegar fazendo algumas coisas no automático, por acreditar que já foi, porque não é desse jeito que funciona. Vamos lá. O título da nossa mensagem de hoje é: Vença o tempo. Suporte uma gestação de mais de 9 meses. Nós vamos abrir essa reunião dizendo o seguinte: a última informação, ela não pode ter peso do que a última palavra que nós recebemos. No tempo de Isaac, a informação que ele tinha era de que uma fome terrível havia atingido a terra. Mas a última palavra que ele tinha era: habite nessa terra, eu estarei com você e o abençoarei. No tempo de Marta e Maria, a informação que elas tinham era que Lázaro estava terrivelmente doente, com problemas seríssimos de saúde. Mas a palavra que o Senhor havia liberado era: essa doença não acabará em morte, mas é para a glória de Deus. No tempo de Abraão, a informação que ele tinha era: eu sou um idoso, a minha esposa é uma idosa, além de idosa, é uma mulher estéril, mas a palavra que ele havia recebido do Senhor era: você se tornará pai de grandes e grandes e grandes nações. Muitas vezes separar uma promessa de cura de uma realidade de enfermidades não é fácil, mas é preciso. Em muitos momentos, separar uma promessa de prosperidade e abundância, de restauração, de uma realidade de dívidas, dificuldades, perdas e humilhações, não é nada fácil, mas é preciso. As informações que nós já temos, ou ainda aquelas que vão chegar, vamos juntos, diga isso comigo por favor, não alteram em nada o que Deus pode fazer. Por isso, a última palavra, ela precisa ter mais peso do que a última informação. Por que é tão difícil para muitos acreditarem na última palavra? Porque quando muitos param para fazer um contraponto da última informação que eles receberam, em relação à última palavra que receberam, eles percebem que existe um abismo entre ambas as coisas. Muitas vezes, a palavra que vem até nós, ela representa uma realidade muito distante mesmo, daquilo que nós temos vivido naquele momento, naquela ocasião. Mas olha o que diz no livro de Jeremias 51, versículo 46. Não percam a coragem, nem fiquem com medo das notícias que ouvirem. Cada ano se espalha uma notícia diferente. Os acontecimentos contrários não afetam o poder de uma palavra liberada pelo Senhor. Mesmo que os imprevistos cheguem, mesmo que nós estejamos vivendo uma aparente demora,
A nossa realidade não altera em nada, não altera em absolutamente nada o poder liberado por uma palavra que o Senhor entrega a você naquele dia, naquela oportunidade. Quando você não entende isso, muitas vezes nós temos uma grande tendência a meter os pés pelas mãos, nós nos precipitamos, nós acabamos jogando fora promessas lindas, extraordinárias, que o Senhor havia preparado para nós. Muitas vezes nós abrimos mão de muitas coisas que nós acreditamos não ser para nós, mas na verdade nós só não respeitamos algo chamado tempo. Nós temos N contextos, N passagens na Bíblia, onde o Senhor, Ele honrou o desejo, as palavras, as declarações realizadas, feitas por homens. Mas nós não podemos deixar de dizer que mesmo que nós tenhamos a ousadia de dizer, hoje a minha vitória chega, até amanhã tudo mudou, antes que o mês termine, eu já vivi grandes transformações. Eu não posso deixar de dizer que mesmo que nós tenhamos a coragem e a fé de dizer isso, o que vai prevalecer é a vontade do Senhor. Mesmo que nós tenhamos a fé para colocar uma data no dia da nossa vitória, a data do Senhor vai prevalecer sobre a data que nós estipularmos. Provérbios 19:2 diz assim: não é bom agir sem pensar, quem se precipita acaba pecando. Vamos juntos, diga isso comigo por favor, não é bom agir sem pensar. A famosa precipitação. Em um momento muito específico, quando nós estávamos falando sobre precipitação, eu parei, peguei o meu celular e abri no dicionário qual é o significado da palavra precipitação. E um dos significados que apareceram foi: precipitação é uma queda rápida. Literalmente, quando nós nos precipitamos, nós acabamos caindo, perdendo oportunidades incríveis, jogando fora muitas vezes um futuro glorioso, impedindo muitas vezes do Senhor revelar o seu melhor em nossas vidas. E o que leva uma pessoa a se precipitar? Uma série de fatores podem levar uma pessoa a isso. Por exemplo, emoções afloradas. Quem já viveu aquela experiência de, num momento, por exemplo, de raiva, na hora que você viu, você falou algo que você não está acostumado a falar, não é algo que faz parte da tua natureza, da tua rotina, mas na hora que você viu, você simplesmente disse: ixi, caramba, falei. Quem já passou por isso? O medo pode fazer com que você venha se precipitar. O medo pode nos levar a atos de precipitação. Ansiedade. A ansiedade, ela pode gerar em nós um descontrole dos nossos pensamentos. E você pensa tanto, você se preocupa tanto, a tua mente vai lá, visita aquele lugar constantemente, e começa a te dar coceira daqui, começa a te dar um mal-estar dali. Na hora que você vê, o teu coração você está tendo taquicardia, literalmente, está acelerado, e na hora que você vê, você não aguenta e faz. A necessidade, por exemplo, de uma resposta com data marcada, por exemplo. Uma coisa é quando você está orando por algo e você não precisa de uma data em si para ter aquela vitória. Outra coisa é quando você sabe que até aquele dia, até aquele momento, até que a cobrança venha, até que eu seja internado naquele tal dia, naquele quarto de hospital, eu preciso de uma definição, eu preciso de uma mudança. Salmo 70, versículo 5 diz assim: quanto a mim, pobre e aflito, vem depressa me socorrer, ó Deus. Tu és o meu auxílio e minha salvação. Ó Senhor, vamos juntos, levante a sua voz por favor, diga isso: ó Senhor, não te demores
Agora olha para cima e diga isso para ele: ó Senhor, não te demores. Aqui o salmista, ele revela uma aflição da alma. Aqui ele revela que estava passando por um momento em que ele tinha pressa em ver o agir do Senhor. Ele tinha pressa em receber a resposta que ele precisava. Ele estava aflito. E o que acaba multiplicando essa aflição dentro de nós é o tempo passar e nada acontecer. Quando nós vemos os dias passando e o cenário permanecendo o mesmo, quando nós vemos os dias, as semanas, os meses, talvez anos passando e nada acontecendo, isso vai despertando dentro de nós um desespero, uma preocupação muito grandes. Muitas vezes nós ficamos remoendo o não acontecimento das coisas, e tudo que você remói, tudo que você alimenta, cresce. E muitas vezes, porque nós alimentamos tanto aquele medo e aquela preocupação dentro de nós, esses sentimentos acabam nos levando a atitudes, a posicionamentos que fazem com que nós venhamos jogar fora algo que de fato o Senhor tinha para nós. Preste muita atenção no que eu vou ler aqui com você. 1 Samuel 13, versículo 8 até o 12. Ele esperou 7 dias, o prazo estabelecido por Samuel, mas este não chegou a Gilgal, e os soldados de Saul começaram a se dispersar, e ele ordenou: traga-me o holocausto e os sacrifícios de comunhão. Saul então ofereceu o holocausto. Quando terminou de oferecê-lo, vamos juntos, diga isso comigo por favor. Quando terminou de oferecê-lo, o que está escrito ali? Para quem não se recorda dessa passagem, nessa ocasião, o profeta Samuel tinha dito o seguinte a Saul: Saul, não apresente os sacrifícios. Eu vou até um determinado lugar, daqui 7 dias eu voltarei, e eu vou apresentar os sacrifícios. Nesse contexto, os filisteus, os inimigos de Saul, estavam se aproximando dele. No primeiro dia, ele se manteve firme. No segundo dia, ele se manteve firme. No terceiro dia, ele continuou resistindo. No quarto, no quinto, no sexto dia, a mesma coisa. No último dia, dentro do prazo estabelecido, combinado ali entre eles, ele viu que o homem de Deus não havia chegado. Ele também viu que as informações, o contexto estava sendo mudado, porque os inimigos começaram a se aproximar dele, e na hora que ele pensou de uma forma precipitada, ele acabou gerando uma ação precipitada. E o que ele fez? Pegou os sacrifícios e apresentou ao Senhor. Mas olha como são as coisas. Ele acabou de apresentar quem chegou? Samuel. Já parou para pensar que por conta de um tempo muito pequeno, ele acabou perdendo bênção e favor do Senhor? Por conta de um período muito, muito curto. Existem aparentes atrasos na nossa vida, que eles são providenciais, de alguma forma vão contribuir para um bem maior lá na frente. Existem atrasos que eles podem chegar na forma de um teste. Muitas vezes o Senhor pode nos provar para saber o que vai sair de dentro de nós. Existirão momentos em que o Senhor vai permitir que nós chegamos no limite do limite do limite do limite, porque não se iluda, a verdadeira dependência e confiança de Deus só aparece no limite. Não aparece enquanto tudo está tranquilo. Fidelidade na tranquilidade é uma coisa, fidelidade no meio de uma tempestade é um contexto completamente diferente. Você só vê, por exemplo, a força de um relacionamento nos períodos de crise.
Você só vê a força de uma sociedade nos períodos de dificuldade. Você só consegue descobrir a força de uma família, de um casamento, nos períodos mais desafiadores. E no que diz respeito ao nosso relacionamento com Deus, é a mesma coisa. Dizer em voz alta, eu confio, eu creio, eu busco ao meu Deus, quando tudo está mar de rosas, ou no mínimo, mesmo que esteja difícil, enquanto tudo está pelo menos sustentável, é uma coisa. Mas quando nós vemos os inimigos se aproximando, ou quando nós percebemos que tem coisas que não estão saindo do papel, tem desejos nossos que não estão sendo materializados, tem sonhos que não estão sendo concretizados, e aí eu vejo o tempo passar e nada acontecer, eu vejo o tempo passar e nada acontecer, eu vejo o tempo passar e nada acontecer. Se você não tiver um foco muito grande nas promessas que o Senhor te fez, na palavra de Deus, você pode colocar tudo a perder. E quando eu digo tudo, é tudo mesmo. Olha o que esse posicionamento custou a esse homem. Perguntou-lhe Samuel, o que você fez? Saul respondeu, quando vi que os soldados estavam se dispersando e que não tinha chegado no prazo estabelecido e que os filisteus estavam reunidos em Miquimais, pensei, agora os filisteus me atacarão. Na NAA diz assim, e disse comigo, agora os filisteus virão contra mim em Gilgal, e ainda não busquei a face do Senhor, assim forçado pelas circunstâncias, ofereci holocaustos. Samuel disse a Saul, você cometeu um grande erro. Vamos juntos, diga isso comigo por favor, você cometeu um grande erro. Vamos juntos, diga isso, se tivesse obedecido a ordem do Eterno, o seu Deus, o que está escrito ali na sequência? Eu poderia trocar a palavra obedecido por esperado. Se você tivesse esperado mais um pouco, olha o quanto o sentimento de perda para esse homem não foi grande nesse momento. Ele disse assim, se você tivesse esperado, o Senhor teria confirmado hoje o seu reinado em todo Israel. Era o dia da vitória, era o dia da confirmação, era o dia em que o reinado dele seria estabelecido de geração em geração. Quem aqui é mãe? Levanta as mãos, por favor. Quanto tempo durou a gestação de vocês? Alguém aqui passou um pouquinho dos 9 meses? Aqui nós não temos exemplo disso, mas mundo afora existem. Existem mulheres que geraram ali depois de 42 semanas, que romperam com os 9 meses. Muitas vezes nós criamos uma expectativa em cima de algo. Nós alimentamos o pensamento de que eu vou começar essa gestação, em 9 meses eu vou dar à luz aquilo que eu mais desejo ver ou viver. Porém, em muitos momentos, algumas coisas relacionadas ao nosso futuro, à nossa vida, vão ultrapassar esse período dos 9 meses. Vão além. E se você não estiver disposto a esperar, se você não tiver a paciência e a confiança de que o Senhor vai fazer, muitas vezes no dia em que você tinha tudo para receber o seu sim, o seu favor, bênçãos, portas abertas, cura, mudança, restauração, libertação, nós podemos chegar nesse mesmo resultado que Saul chegou. Poxa vida, se você tivesse aguentado mais um pouquinho, você teria recebido tudo o que você desejava. O período da espera, ele não é um período fácil, mas ele é extremamente importante, porque é na espera que o nosso caráter é forjado, é na espera que a nossa fé é lapidada, é no período da espera que nós vamos conhecendo quem nós somos, porque muitas vezes nós dizemos que nós não somos alguma coisa,
até que uma espera faça sair do meu íntimo, do profundo do meu coração, o que de fato realmente existe dentro de nós. A espera revela a verdade no íntimo. A espera revela se de fato temos comunhão ou não com o Senhor. A espera, ela revela se nós temos equilíbrio emocional ou não, controle, domínio próprio. A espera revela o quanto de fato nós confiamos naquilo que o Senhor fala conosco. Por isso nós temos que tomar muito cuidado com as coisas que nós dizemos para nós mesmos. Sempre que nós perseguimos pensamentos negativos, esses pensamentos negativos vão gerar sentimentos negativos, que vão gerar ações negativas. Dependendo do que você alimenta dentro de você, isso pode fazer com que você tome as decisões erradas. Essa perda que Saul sofreu, começou com uma conclusão precipitada. Qual é o grande problema disso? Vamos juntos, diga isso comigo por favor. Conclusões precipitadas geram ações precipitadas. Que tipo de conclusão precipitada? Não tem mais jeito mesmo. Não dá mais tempo. Se eu não fui curado até agora, eu não vou ser curado mais. Se eu não vendi até agora, eu não vendo mais. Se não deu certo até agora, esquece, acabou, é um ponto final. Não tem nada depois disso, não tem nada depois desse ponto, eu já perdi. Não tem recuperação, não tem restauração, não tem como eu viver mudanças. Aqui na NVI diz assim: se você tivesse obedecido, ele teria estabelecido para sempre o seu reinado sobre Israel. Por mais desafiador que seja, nunca abandone o lugar de dependência e confiança, porque isso pode custar muito, muito caro. A confiança, ela não pode ser parcial. Ela precisa ser plena, ela precisa ser completa. Eu não paro de confiar, eu não paro de esperar até eu não ver diante dos meus olhos. Eu não paro de confiar, eu não paro de esperar até que eu chegue nesse lugar mais alto. Eu não paro de confiar, eu não paro de alimentar esperança, eu não paro de buscar, eu não paro de orar, eu não paro de jejuar, eu não paro de cultuar, eu não posso parar. Eu preciso perseguir isso todos os dias. Eu preciso confiar de que aquele que prometeu é fiel para cumprir. Poxa, já venceu 9 meses. Que sejam 9 meses e 2 semanas, que sejam 10 meses, que sejam 11 meses, mas eu não posso parar, eu não posso desistir, eu não posso me entregar, eu tenho que me levantar no Espírito e me apegar firmemente àquilo que está escrito, porque muitas vezes nós vamos ter muito mais motivos para desistir do que motivos para continuar acreditando. Isso para todas as áreas. Sabe os famosos baldes de água fria? Quem já recebeu um balde de água fria na vida? Levanta as mãos, por favor. É péssimo. É terrível. É ruim. Quando nós falamos de balde de água fria, nós estamos falando de uma quebra de expectativa. Quando você está esperando algo e de repente vem algo ou alguém ou um acontecimento com o balde, mas nós precisamos nos agarrar. Nós precisamos nos agarrar a essa verdade que nós professamos. Nós precisamos nos agarrar ao poder do Senhor. Nós precisamos permanecer escravos da esperança. A Bíblia diz que a esperança não decepciona. Nós somos prisioneiros da esperança. Nós voltamos para o lugar de esperança. Nós não podemos sair de lá nunca, jamais. Já parou para pensar que triste? Vamos lá. Vamos supor que quando o ano virou, desde o dia 1º de janeiro de 2025, você se pegou assumindo um compromisso com Deus,
que você nunca teve antes. Quem aqui pode dizer que ao longo deste ano você viveu o seu maior processo de crescimento interno e hoje você é uma pessoa que você nunca foi, talvez em anos anteriores? Levanta as mãos, por favor. Perfeito. Vamos supor que depois que o ano virou, você entrou num processo de gestação, dia 1º de janeiro de 2025. E nós estamos aqui no 9º mês. E até agora aquilo que você criou expectativa não nasceu. 9 meses é um tempo relativamente longo. Passaram-se muitos meses. Já parou para pensar o quanto seria triste se talvez a data estabelecida, a data marcada para a sua vitória fosse outubro, por exemplo, e em setembro você jogou tudo para o alto? Ou mesmo que fosse em dezembro, ainda dentro deste ano, agora em setembro você jogou tudo para o alto? Olha, se tem uma coisa que o ser humano tem dificuldade de lidar, é com o tempo. O tempo, ele é desafiador. O tempo passar e nada acontecer, nada mudar, é altamente desafiador. É uma das maiores provas, é um dos maiores desafios do ser humano. Hebreus 11, versículo 11, diz assim: pela fé, até mesmo Sara, embora estéril e idosa, pôde ter um filho. Ela creu que Deus era fiel para cumprir sua promessa. E assim uma nação inteira veio desse homem velho e sem vigor. Uma nação numerosa como as estrelas do céu e incontável como a areia da praia. Olha como que confiança independe de tempo. É uma questão interna. Quanto tempo Abraão esperou até o cumprimento da promessa na vida dele? Se lembram? 25 anos. Já parou para pensar que esse homem e a sua esposa tiveram êxito numa espera de 25 anos e Saul fracassou numa espera de 7 dias? Já parou para pensar que esse homem e essa mulher, eles resistiram até o último momento? Gente, convenhamos. Vamos lá. Vamos olhar do ponto de vista, vamos deixar a fé de lado, vamos colocar o racional aqui na mesa. Depois de 25 anos, dependendo do contexto, é difícil não considerar que algumas coisas estão perdidas. Depois de 25 anos, se em 25 anos não foi mudado, se em 25 anos não foi curado, se em 25 anos não foi restaurado, se em 25 anos não nasceu, não é no 26º ano que vai acontecer. Errado. Essa é a voz da razão falando alto. É o nosso lado racional e ao mesmo tempo racional e incrédulo falando. Depois de 25 anos não importa, Deus continua sendo o mesmo. Depois de 30 anos não importa, Deus continua sendo o mesmo. Você pode estar passando por problemas agora, 1, 2, 5, 10 anos, não importa, Deus continua sendo o mesmo. Ele continua agindo com a plenitude do seu poder. Ele continua tendo autoridade, controle sobre todas as coisas, é o que está escrito. Ele conduz as épocas e as estações, e a estação na sua vida pode estar prestes a ser mudada, e você vai entrar numa fase onde você vai florescer como nunca. Por isso você não pode parar, você não pode desanimar, você não pode se entregar, você não pode se pegar colocando pouca força por conta do desânimo, você não pode se pegar fazendo algumas coisas no automático, por acreditar que já foi, porque não é desse jeito que funciona. Creia. Mesmo que não nasça agora, mesmo que não nasça nesse mês, se pegue pensando isso, falando isso para você. Desde o nosso jejum nós estamos ouvindo essa colocação. E se a sua gestação é uma gestação de mais de 9 meses? Vai nascer. O importante é que já está lá. O importante é que está sendo gerado, formado, amadurecido. O importante é que aquilo está crescendo dentro de você. E é assim, tudo que é doce, tudo que é saudável, tudo que é sólido, é consolidado, precisa de um tempo para maturação. Tudo. Tudo que acontece do dia para a noite, desconfia.
Por exemplo, você moraria num apartamento ou numa casa que você sabe que começaram a montar ontem e terminaram hoje? A chance de dar errado é muito grande. Agora pega a própria história da gestação. Com quantos quilos e centímetros a Ana nasceu? 3.600. 49. Vamos lá. Grande. A menina nasceu grande. Imagina o Senhor colocar quase 4 quilos e 50 centímetros de uma vez nessa mãe. Vai arrebentar ela por dentro. Vai machucar o bebê. A chance de dar errado é de 100%. Perceba que o próprio corpo da mulher, à medida que o bebê vai se desenvolvendo, vai passando por um processo de transformação. Os órgãos vão mudando de posição. Aos poucos ela vai conseguindo resistir, um peso um pouquinho maior agora, o peso vai aumentando, daqui 2 semanas está mais altinho, daqui 1 mês está mais elevado, e você vai suportando, vai suportando, vai suportando, vai suportando. A gestação ela é uma verdadeira bênção, porque a gestação é um processo que nos prepara para carregar aquilo que muitas vezes, se fosse dado de cara para nós, nós não teríamos a força certa, a resistência certa para carregar. Pela fé, Abraão, ao ser posto à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Abraão, que havia recebido as promessas, estava disposto a sacrificar seu filho, embora Deus lhe tivesse dito: Isaque é o filho de quem depende sua descendência. Vamos juntos, diga essa palavra comigo, por favor. Concluiu, de novo, diga isso, concluiu. Se conclusões precipitadas geram ações precipitadas, conclusões de fé vão gerar ações de fé. Concluiu que se Isaque morresse, Deus tinha o poder para trazê-lo de volta à vida, e em certo sentido, recebeu seu filho de volta dos mortos. Abraão não abandonou o lugar da confiança, ele não abandonou o lugar de convicção, ele tinha certeza que o Senhor faria. Ele tinha certeza que ele poderia entregar aquele filho, mesmo aquele filho sendo a base onde toda a promessa seria apoiada, mas ele cria. Se o Senhor me deu, ele está pedindo, é uma questão de um estalar de dedos para ele devolver esse filho para mim. As conclusões de Abraão foram conclusões de fé, e por isso ele construiu uma vida poderosa. Ele concluiu que de uma forma ou de outra Deus não iria falhar. Diga isso comigo com muita força, por favor. De uma forma ou de outra, Deus não irá falhar. Diga isso, de uma forma ou de outra, eu creio que o meu Deus não falhará. Josué 21:45 diz assim: de todas as boas promessas do Senhor, a nação de Israel, nenhuma delas falhou. Todas se cumpriram. Ah, mas isso foi no passado. Isso é o que muitos sabem falar. Ah, foi no passado. É diferente nos dias de hoje. Na verdade não. Olha o que diz Malaquias 3:6. De fato, eu, o Senhor, não mudo. Hebreus 1:12. Porém, o Senhor mesmo nunca mudará. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. De geração em geração. Romanos 4:16 diz assim: é por isso que o cumprimento da promessa de Deus depende inteiramente da confiança que depositamos nele. Nunca se tratou, nunca foi questão de falta de poder, nunca faltou o poder para o Senhor. O que falta muitas vezes é fé, o que falta muitas vezes é alinhamento, o que falta muitas vezes é paciência, o que falta muitas vezes é perseverança, o que acaba faltando muitas vezes é uma confiança inabalável no caráter do Senhor. 1 Reis 17 diz assim: mas ela respondeu:
tão certo como vive o Senhor seu Deus, não tenho um pedaço sequer de pão em casa, tenho apenas um punhado de farinha que restou numa vasilha, e um pouco de azeite no fundo do jarro. Estava apanhando alguns gravetos para preparar esta, vamos juntos por favor, última refeição, e depois meu filho e eu morreremos. Quem se acorda dessa passagem? Levanta as mãos. Gente, é assim, ó. Eu não vou falar que é fácil passar por todos os processos que Deus sabe que nós precisamos passar. Eu não vou falar que esperar é fácil, mas muitas vezes o Senhor vai nos permitir no limite do limite do limite do limite. Para quem não se recorda, essa nação estava passando por um período de seca, uma crise intensa, 3 anos e meio sem chover. Essa mulher já não tinha nada. Ela tinha um bocadinho de azeite e um bocadinho de farinha. Olha a colocação que ela fez. Nós faremos essa última refeição. O homem de Deus poderia ter aparecido uma semana antes. Ele poderia ter aparecido um mês antes. Ele poderia ter aparecido em uma ocasião em que ela tivesse mais refeições para fazer. Mas ele apareceu quando? Na última. Mas sabe o que é lindo? Ele apareceu. Sabe quando parece que já não vai aparecer mais? E aí chega aquela pessoa que vem na forma de um milagre, ou chega aquela notícia que vem na forma de um milagre, ou chega aquele acontecimento que vem na forma de um milagre. Demorou para aparecer? Demorou demais, mas apareceu. Vamos juntos, diga isso comigo por favor. Pode estar demorando, mas eu sei que vai aparecer. Era a última refeição. Essa última refeição pode ser o último dia, o último mês. Você pode estar prestes a fazer a sua última refeição, mas nunca, jamais duvide do caráter do Senhor. Essa mulher, ela realmente acreditava que era o fim, porque ela mesma disse: nós vamos comer e vamos morrer, nós vamos comer e vamos morrer. Mas na verdade, o que o Senhor tinha para ela era: vocês vão comer e vão continuar vivendo, e vivendo uma vida que vocês nunca viveram, desfrutando de abundância, enquanto toda a nação está passando de crise. Vocês vão ter a quantidade excessiva, superior ao necessário, enquanto a nação está em crise. Tão somente confie. Vocês se lembram qual foi o pedido que o homem de Deus fez para essa mulher? Faça primeiro para mim. E aí está a prova. Aí o grande teste. Quando você chega no limite do limite, consegue continuar fazendo o primeiro para o Senhor? Porque não se iluda, dentro da sua casa você pode ter muito. Fazer o primeiro quando você tem muito é uma coisa. Fazer o primeiro quando você não tem nada, talvez você só tenha a parte dele, é uma outra coisa. Mas é esse tipo de gente que Deus busca. O tipo de pessoa que: Senhor, eu não tenho muito da minha energia hoje, mas eu estou dando tudo ao Senhor nesse dia. Eu não tenho muito dos meus recursos hoje, mas eu estou dando tudo ao Senhor. Senhor, estou longe de estar no meu melhor momento, mas eu estou dando a melhor parte a Ti. Se coloquem de pé todos, por favor. Pois assim diz o Senhor, Deus de Israel: sempre haverá farinha na vasilha e azeite no jarro, até o dia em que o Senhor enviar chuva. Ela fez conforme Elias disse. Assim, Elias, a mulher e a família dela tiveram alimento para muitos dias. Sempre havia farinha na vasilha e azeite no jarro, exatamente como o Senhor tinha prometido por meio de Elias. Nós abrimos essa reunião dizendo que a última informação que você tem
não pode ter mais peso do que a última palavra que você recebeu. Talvez a tua última informação tenha sido um novo resultado negativo de um exame que você foi fazer. Talvez a última informação que você tenha recebido seja a notícia de que você está prestes a perder algo. Você tem um prazo para entregar todas as coisas. Mas aí eu te pergunto, qual foi a última palavra que você recebeu? Qual foi a última palavra que Deus colocou no teu coração? Qual foi a última palavra que Deus, no teu íntimo, no teu particular, Ele revelou a você? O dia que a última palavra começar a ter mais peso do que os acontecimentos em si, querido, saiba, você está na direção certa. Essa é a verdadeira fé. A verdadeira fé, ela aparece quando, a despeito de tudo, você pode duvidar de qualquer palavra, inclusive da tua, mas você não pode duvidar da do Senhor. Você não consegue, porque você sabe que Ele não falha, que Ele é um Deus perfeito, um Deus bom, um Deus extraordinário, um Deus surpreendente, um Deus que cura, um Deus que restaura. O Senhor é tão incrível que a Bíblia descreve como Ele tendo vários nomes. Dentro de todos aqueles nomes, nós temos aquilo que precisamos, porque precisamos dEle. Ele é a totalidade, Ele é o todo, Ele é o tudo. Ele é a melhor parte, é o que precisamos. Sabe algo que eu sinceramente, é uma jura de amor que eu faço ao Senhor, quando eu faço as minhas orações, e eu acredito nisso, friamente. O Senhor é mais importante do que o ar que respiramos. Ele é mais importante do que a comida que nós comemos. Ele é mais importante do que a água que nós bebemos. Ele é mais importante do que o sono que nós precisamos. E como eu sei disso? Por exemplo, um dia como ontem, nós ficamos, 25, 26, 27 horas acordados direto. Um dia como ontem, nós ficamos 25 horas sem comer. Nós podemos ficar um tempo considerável sem beber uma gota de água. Quer ver um negócio? Respira bem fundo e prende a respiração. Vamos juntos. Vai. Pode respirar, não quero matar você. Eu não fiz vocês segurarem a respiração muito tempo, mas vocês conseguiram ficar alguns segundos sem respirar. Como eu sei que Deus é mais importante, nós não podemos ficar um segundo sequer sem Ele. Podemos ficar um tempo sem comer, um tempo sem dormir, um tempo sem respirar, mas sem Ele não dá. Não dá. É impossível. Por isso você precisa crer. Por isso você precisa acreditar. Acaba que, inevitavelmente, muito do que nós vivemos no passado acaba tendo um certo reflexo no tipo de relacionamento que nós temos com Deus. Por exemplo, pessoas que foram traídas no passado e sofreram esse forte impacto emocional, se ela não se cura, a traição é algo repentino, não é algo que você espera. E na grande maioria das vezes é algo que você acredita que talvez você nunca vá viver. Mas tem pessoas que têm dificuldade de estabelecer um relacionamento profundo com o Senhor, tem dificuldade de estabelecer essa confiança plena, justamente por conta dessa marca de traição, porque esperam que em algum momento algo vai acontecer. Por exemplo, pessoas que viveram a experiência de conviver com pessoas que não tinham palavra, prometiam, agora vai ser diferente, agora eu vou fazer, agora eu vou entregar, e nunca cumpriram.
tem uma certa dificuldade em acreditar que Deus não falha, Ele não mente, Ele não vai voltar atrás da sua palavra. Tem uma dificuldade muito grande. Mas nós precisamos abandonar tudo isso. Já parou para pensar que talvez a mensagem que o Senhor está falando ao seu coração nesse momento, Ele só está reforçando para você: meu filho, minha filha, eu estou aqui. Nós estamos gerando juntos algumas coisas, ainda não nasceram, mas está acontecendo, e na hora certa será revelado. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso Ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Abraão, o Senhor prometeu a Abraão que ele seria pai, e assim aconteceu. O Senhor falou para Moisés que tiraria o povo de dentro do Egito, e assim Ele fez. O Senhor falou para Josué que ele venceria todos os seus adversários enquanto ele viver, e foi o que aconteceu. Foi vencendo batalha atrás de batalha. Feche os seus olhos, por favor. Eu te pergunto, o que Deus te prometeu? O que você está esperando do Senhor? O que você sabe que está sendo gerado de dentro de você? Quais são as suas expectativas ainda para este ano? O título da nossa mensagem de hoje é: vença o tempo. Você só consegue vencer esse processo da espera, o tempo, com uma fé inabalável. Sem fé é impossível, porque se torna insustentável continuar esperando algumas coisas. Creia, Deus é Deus de milagres. Deus é o Deus do impossível. Ele permanece o mesmo, Ele é o que é. Ele é o Criador de todas as coisas. Ele é o alfa, o ômega, o princípio, o fim. Ele é o Deus soberano, é o grande, incomparável Deus. Ele conduz épocas, estações, é Ele que libera a última palavra. A tua vida não está nas mãos de homens. Não são homens que determinam o rumo da tua história. Não são homens que revelam como será o seu futuro. Não são homens que liberam a última palavra sobre a sua vida. Não, é Deus que tem o controle de absolutamente tudo. Então creia no poder dEle, creia em milagres, creia em grandes transformações. Eu gostaria que neste momento você entrasse em oração dizendo: meu Pai, como eu creio, eu não vou abandonar esse posto, eu não vou abandonar o lugar de confiança, eu não vou abandonar o lugar de dependência, eu não vou abandonar, eu vou continuar esperando, eu vou continuar acreditando, eu vou continuar crendo, eu vou continuar buscando, eu vou continuar nutrindo, meu Pai, essa esperança dentro de mim, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. Eu me agarro à tua promessa, eu me agarro à tua palavra, eu me agarro àquilo que está escrito, crendo que aquele que liberou palavras sobre a minha vida não falhará. Aquele que é por nós não falhará. Aquele que cuida de nós não falhará. Eu sei que se o Senhor nos conduziu até este momento, é com o propósito de, meu Pai, gerarmos uma vida poderosa. Se o Senhor nos trouxe até esse dia, é porque o Senhor quer fazer. Eu sei, meu Pai, não tem nada perdido, não passou de hora, muito pelo contrário, o Senhor não atrasa, o Senhor faz tudo no tempo certo, o Senhor faz tudo no tempo perfeito. O Senhor, por intermédio daquele homem de Deus, chegou até aquela mulher na última refeição dela, mas o Senhor chegou. Foi desafiador, foi, assim como muitas vezes é desafiador vencer os processos que nós temos enfrentado, mas nós cremos que o Senhor vai chegar, nós cremos que o Senhor vai chegar.
chegar. Nós cremos que o Senhor vai chegar. Comece a dizer isso sem parar. Eu creio que o meu Deus vai chegar. Eu creio que o meu Deus vai chegar. Eu creio que o meu Deus vai chegar. Eu creio que esse grande Deus, Ele vai chegar. Eu creio que esse grande Deus, Ele vai ser revelado na minha vida. Eu creio que a glória dEle vai aparecer. Eu creio nisso. Eu creio nessa glória maior. Eu creio no impossível. Eu creio no sobrenatural. Eu creio que seja de uma forma ou de outra, o Senhor não vai falhar. O meu Deus não vai falhar. O meu Deus não vai falhar. O meu Deus não falhará. É impossível que o nosso Deus falhe. É impossível que o nosso Deus perca uma batalha. É impossível. Não tem como. Aquele que prometeu, Ele é fiel para cumprir. Assim como Abraão e Sara se apegaram firmemente à promessa, e isso lhes foi acreditado como justiça. Nós nos apegamos a essa certeza de que milagres vão acontecer. Nós nos apegamos a essa certeza que o impossível, Ele vai se curvar diante de nós. Nós nos apegamos ao caráter do Senhor, um caráter que não pode ser corrompido, um caráter certo, justo, correto, um caráter ilibado, perfeito, um caráter puro que nos garante vitórias. Saul, ele só precisava esperar 7 dias e o reinado dele seria estabelecido para todo sempre. Existem coisas que nós estamos esperando. Já parou para pensar que muitas vezes demora para chegar, e depois que chega, algumas coisas serão eternas, pelo menos enquanto você estiver aqui nessa terra? Já parou para pensar que depois que chegar até você, nunca mais poderá ser tirado de você? Já parou para pensar que você pode ter passado por um processo, ou estar passando por um processo longo de espera, mas depois que o Senhor colocar nas tuas mãos, é seu, ninguém tira. É assim que Ele trabalha. O que Ele faz não pode ser tirado. A porta que Ele abre não pode ser fechada. Aquilo que Ele derrama não pode ser roubado de nós. Então escolha nessa tarde a boa parte, porque essa não será tirada de você. Escolha a boa parte, escolha crer, escolha se colocar nos pés dEle, escolha o caminho da cruz, escolha o Senhor, confiar no Deus inabalável, e Ele vai se revelar. Creia e Ele vai mudar a tua história. Creia e Ele vai curar o teu destino. Creia e Ele vai te tirar desse lugar baixo. Creia e Ele vai mudar o teu destino por completo. Ele vai te tirar do fundo do poço e vai colocar assentado em meio aos príncipes. Creia que Ele vai tirar você de um lugar de vergonha e vai colocar no lugar de dupla honra. Creia que Ele vai te tirar do lugar de escassez e vai te colocar no lugar de abundância. Creia que Ele vai te tirar do lugar de enfermidade e você vai ter um testemunho incrível para compartilhar. Creia nisso. Creia nisso. Olhe para cá um instante, por favor. Lucas 18, versículos 7 e 8. Será que Deus não fará justiça aos seus escolhidos? Esse primeiro trecho desse versículo pontua qual é o caráter do Senhor. Será que Deus não fará? Aqui está sendo confirmado. Ele é o que é e não pode negar a sua natureza. Será que Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite? Olha o que está escrito na sequência: embora pareça demorado em defendê-los. Embora pareça, se eu não me engano, na Almeida Revisada e Corrigida diz: embora seja tardio, Ele faz. Mesmo que o tempo tenha avançado um pouquinho, Ele faz. Olha o que diz na sequência do versículo: digo a vocês que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando o Filho do Homem vier, será que ainda encontrará fé sobre a terra? Preste bastante atenção.
Cada colocação não pode ser ignorada. Contudo, quando o Filho do Homem vier, vamos juntos, diga isso comigo por favor. Será que ainda, essa palavra é uma palavra-chave. Porque muitos começam como Saul, começam crendo. No primeiro dia, no segundo dia, no terceiro dia, no quarto dia, no quinto dia, no sexto dia, no primeiro mês, no segundo mês, no primeiro ano, no segundo ano. Mas será que ainda, depois de um tempo, ele ainda vai encontrar fé? Alguém que, como, para quem não se lembra, é a passagem do juiz iníquo da viúva. Perceba que a Bíblia dá o detalhe que todos os dias ela ia fazer a mesma coisa. Quando a sua crença permanece a mesma, você não muda aquilo que você faz. Ela cria tanto que a causa dela seria julgada, que todos os dias ela ia lá, julga minha causa. No dia seguinte, julga minha causa. E no outro dia, julga minha causa. E no outro dia, julga minha causa. A Bíblia dá o detalhe de que esse homem não se importava com homens, não ligava para Deus e tão pouco para homens. Pode ser que em algum momento ele foi extremamente grosseiro com essa mulher. Para de encher o meu saco. Em algum momento ele poderia ter dito: eu não vou fazer. São as informações que nem sempre são favoráveis. Ele poderia ter dito: meu Deus, para de encher o saco, não vai acontecer, não vai dar certo. Mas na verdade o que ele disse: ai Senhor, eu vou ficar maluco, deixa eu julgar essa causa logo. E fez, e julgou. Embora parecesse tardio, demorado, ele fez. Hebreus 10:37 diz assim, vamos juntos, faça essa leitura comigo por favor. Ele vai se manifestar. O que está escrito ali? Ah, Senhor. Salmo 56:4 diz assim: sim, colocarei em Deus minha confiança e ficarei tranquilo, a despeito de qualquer tempo ou dificuldade, ficarei tranquilo. Vamos juntos, diga isso comigo por favor. A minha vida provará que as promessas de Deus são verdadeiras. Feche os seus olhos mais uma vez. Senhor, eu peço que nessa manhã o Senhor alcance a tua igreja, alcance com o teu poder. Meu Pai, que a tua glória comece a se resplandecer nessa igreja. Meu Pai, que o teu favor comece a resplandecer nessa igreja. Eu peço, Espírito Santo, inunde esse lugar com a tua presença. Aonde o Senhor está, enfermos são curados. Aonde o Senhor age, mudanças aconteçam. Então eu declaro pela fé, se existe algum enfermo aqui dentro dessa igreja, ou algum enfermo nos acompanhando por essa transmissão, seja curado agora. Eu declaro seja curado agora. Eu declaro seja curado agora. Eu declaro seja curado agora. Aonde quer que exista uma enfermidade seque, eu falo diretamente com você, enfermidade seque. Se existe alguma enfermidade, se existe algum problema de saúde, alguma doença, eu falo diretamente com você, seque agora, desapareça agora. Eu declaro seja curado em nome do Senhor Jesus. Eu declaro seja curado agora. Eu declaro pela fé, milagres vão acontecer na tua vida. Que essa glória inunde o seu ser, que essa glória inunde a tua casa, que ela inunde a tua família, que ela inunde tudo aquilo que pertence a você. E eu declaro, a partir de agora, mudanças vão acontecer. A partir de agora, viradas vão acontecer. A partir de agora, o impossível vai se curvar diante da tua vida. Começa a declarar: meu Pai, a minha vida provará que as suas promessas são reais. A minha vida provará que as tuas promessas são reais. A minha vida provará que as tuas promessas são reais. A minha vida vai provar que as tuas promessas são
serão reais, a minha vida vai provar que aquilo que o Senhor diz é real, assim como a vida de Abraão provou, meu Pai, que as tuas promessas eram reais, a minha vida vai provar, e eu creio em cura, eu creio em libertação, eu creio numa grande restauração, eu creio nesses sonhos e projetos nascendo, eu creio em milagres, eu declaro, começa a dizer, eu vou deixar um rastro de glória, eu vou deixar um rastro de glória, a glória do Senhor vai me acompanhar, e eu vou andar em pisadas de glória, porque ela vai resplandecer sobre a minha vida, ela vai me acompanhar, ela vai me conduzir, ela vai me dirigir, eu creio, a minha vida vai ser de glória em glória, de vitória em vitória, e a partir de hoje, o que não tinha acontecido, vai acontecer na sua vida, o que não tinha dado certo, deste momento em diante, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo, eu declaro pela fé, o impossível, ele vai se curvar diante da sua vida, o impossível, você vai tocar, você vai ver, você vai testemunhar, você viverá esse impossível do Senhor, você viverá dias de grande glória, em nome de Jesus. Senhor, como igreja santa do Senhor, nós estamos aqui para bendizer o teu nome e dizer que nós confiamos no Senhor, nós confiamos em quem o Senhor é, nós confiamos naquilo que o Senhor pode fazer, nós confiamos na tua palavra, nós confiamos que se ainda não aconteceu, é porque não era a hora, nós confiamos que o Senhor não falha, nós cremos no teu poder e autoridade, e eu declaro sobre a vida do seu povo, meu Pai, que nesse dia, que nessa manhã de sexta-feira, tanto aqueles que aqui estão, quanto aqueles que nos acompanham por essa transmissão, que eles sejam alcançados pelo seu favor, que eles sejam alcançados pelo seu poder, meu Pai, que essa glória seja revelada na vida de todos, que todos vivam, recebam, alcancem vitórias, conquistas, que eles sejam inundados pela tua glória, pelo teu favor. Eu abençoo a sua vida, eu declaro poder, eu declaro mudanças acontecendo, eu declaro que finalmente sairá do papel o que você tem esperado, finalmente sairá do campo das ideias, dos sonhos, aquilo que você tem sonhado, imaginado, eu declaro poder e autoridade, mudanças acontecendo, seja tomado por esse poder, seja tomado por esse favor, seja levantado em esperança, em fé, em força, porque eu creio que nós vamos gerar, você vai gerar uma vida poderosa. Eu oro, Senhor, que o impossível aconteça, e que o testemunho do seu povo se torne maior do que jamais foi, em nome de Jesus. Repitam comigo: eu concordo com essa oração, eu ligo aqui na terra para ser ligado nos céus, em nome do Senhor Jesus, amém, e graças a Deus. Dê uma salva de palmas ao Senhor, a Ele, o único digno e merecedor de recebê-las.